Voltamos aqui para a segunda parte da aula. Já vamos iniciar com ele, o Lev Vygotsky. Tá? Vygotsky, ele destaca-se por ter um pensamento e características que 1. Ressaltam o papel da cultura no processo de construção. 2. Enfatizam o papel do educador no desenvolvimento intelectual da criança. E 3. Desenvolve o conceito de mediação, o qual ele aborda como uma experiência social que requer participação e colaboração. Então são essas as principais ideias do pensamento, as principais características do pensamento do Lev Vygotsky. Tá? O trabalho do Vygotsky traz uma contribuição importante para as fundações filosóficas, pois trouxe uma corrente que modifica, modifica a sobremaneira a forma com que se enxerga a criança. Ao contrário de pensar em uma criança que nasce com todas as características prontas, o Vygotsky ele pensa como o hiatismo. A importância das ferramentas culturais do conhecimento pela humanidade nessa criança, entendendo que ela irá se humanizar com contato com o outro. Aqui o Vygotsky ele acaba sendo um pouco polêmico, porque tem-se ou tinha-se até ele que as crianças elas nasciam com as características humanas prontas. As características humanas prontas. Só que o Vygotsky ele vai na contramão e traz para nós o seguinte, de que essas características humanas prontas, elas não existem. Porque para ele a cultura, que é o conhecimento produzido pela sociedade, vai fazer com que essa criança se humanize pelo contato com o outro. Ou seja, essas características humanas, a criança ela vai desenvolver conforme ela tem o contato com outras pessoas e principalmente conforme ela for tendo contato com outras culturas. É assim que na cabeça, na teoria de Vygotsky, as características humanas elas são desenvolvidas por meio do contato que a criança vai ter com outros indivíduos, consequentemente, contato com outras culturas. Além disso, nós vamos ter aqui o conceito de internalização. Nesse conceito de ensino-aprendizagem, a internalização ela é um dos principais pontos da teoria de Vygotsky. Porque essa internalização não somente no sentido de introjetar as coisas no meio para si, mas também de internalizar a cultura. Ferramentas e conhecimentos que são acumulados que o homem traz e faz uma transformação para si. Então, esse conceito de internalização, ele não é apenas de introjetar coisas, mas também de internalizar a própria cultura, as ferramentas e conhecimentos que são acumulados no anos e anos de desenvolvimento social, de desenvolvimento do ser humano, a cultura se desenvolveu, as ferramentas se desenvolveram, os conhecimentos se desenvolveram e foram acumulados e passados de geração para geração. Ou seja, o homem traz uma bagagem, uma ferramenta enorme, tá? Que vai fazer com que exista uma transformação para si. Isso é muito importante dentro desse processo de internalização. O conceito de mediação, o professor é visto como um mediador do conhecimento. Ele funciona como um agente que traz o conhecimento e vai proporcionar um movimento de trabalho para o estudante, no qual ele se interessa por desenvolver essa aprendizagem. O professor não pode ser visto como o único mediador possível. A partir de Vygotsky, todos os elementos que estão presentes na cultura, ferramentas que a criança tem acesso, obras de arte, revistas, livros, todos os elementos podem ser considerados mediadores. Aqui a visão de Vygotsky, ela é uma visão que ela se expande muito. Porque, conforme nós podemos observar com os teóricos anteriores, o professor ele é considerado uma ponte e um mediador do conhecimento.
Só que o Vygotsky, ele entende que o professor é apenas um dos mediadores. Porque a criança ela pode conseguir esse conhecimento por outras formas. É claro que talvez o professor seja um mediador mais acessível. Porque às vezes, como o Vygotsky traz, que as obras de arte, os livros, elas também são mediadores do conhecimento, mas elas pecam num aspecto, o aspecto humanizado do conhecimento. Por isso que a figura do professor é tão importante. Mesmo sendo apenas um dos mediadores, ele é o mediador mais importante, porque as outras mediações pecam no quesito de humanidade, no quesito de humanização do conhecimento. A obra de arte está ali. Eu tenho um quadro na minha frente. Ele é um mediador do conhecimento? Para o Vygotsky, sim. Mas aquele quadro não me explica nada. Eu olho para ele, ou eu posso olhar para uma escultura, que eu tenho algumas pequenas estatuetas, eu posso olhar e não entender nada. Elas querem até me passar um conhecimento, mas o professor, por ter essa humanização do conhecimento, ele é a pessoa para poder fazer o quê? Explicar. Por isso que, no meu ponto de vista, apesar do professor ser um dos mediadores, ele é o mediador mais importante. Zona de desenvolvimento proximal. A partir das novas traduções, é possível verificar a mudança do termo proximal. O Vygotsky diz em sua obra que para pensar o desenvolvimento da criança é preciso entender onde ela chegou e onde ela pode chegar em termos de aprendizagem. É muito importante isso, você saber onde a criança está e onde ela pode chegar. E nós também, como ser humano, nós temos que entender onde nós estamos e até onde eu posso chegar. Compreender isso é muito importante. Tendo dito isso, percebemos que o Vygotsky, ele divide o desenvolvimento infantil em dois níveis importantes. O primeiro é o desenvolvimento real, ou seja, tudo aqui que a criança já consegue fazer sozinha. E o desenvolvimento potencial é o que ela pode fazer com a ajuda de outra pessoa. Como se ela precisasse de um empurrãozinho para chegar lá. Todo mundo precisa de um empurrãozinho, né, para chegar lá. Eu estou dando alguns empurrãozinhos aí, vocês me deram alguns empurrãozinhos, então o desenvolvimento potencial ele é de veras importante. Mas então nós temos esses dois tipos de desenvolvimento para o Vygotsky. O desenvolvimento real é de fato onde ela chegou, o que a criança sabe. Esse é o desenvolvimento real dela. Real. O potencial é o vislumbrar um futuro, onde essa criança pode chegar. E como que esses empurrãozinhos podem ser dados nessa tentativa de ajudar com que ela atinja esse desenvolvimento potencial. E aí nós temos, né, que a distância entre esses dois níveis, né, do real e potencial, é o que Vygotsky chama de desenvolvimento proximal, né, onde é o lugar que a criança está e onde ela pode chegar. Então nós temos onde ela pode chegar no potencial dela, né? Então, esse espaço que tem para desenvolver, esse espaço onde o professor precisa trabalhar, é o que Vygotsky vai chamar de proximal. Onde a criança está e onde ela pode chegar. Tem uma lacuna aqui no meio. É aqui que o professor vai trabalhar, para que a criança saia disso e possa chegar aqui. Servindo literalmente aqui como uma ponte, como nós vimos ali atrás. O nosso próximo teórico é o John Locke. Né? Gosto muito de John Locke. Ele é um teórico que eu gosto, né? É o último teórico que nós vamos conversar aqui, tá? Até para não deixar as coisas muito longas. Tá? E de antemão já espero que essa aula tenha ajudado, né? Você que está se preparando para concurso de professor. Né? O principal teórico, né? Criador do empirismo. O empirismo é uma corrente, né, filosófica que nós vamos conversar daqui a pouco sobre ela. Mas o John Locke é o criador do empirismo e é o principal teórico, né? Aqui como principal teórico nós podemos colocar o John Locke e o David Hume, né? Mas Locke é considerado aqui o principal deles.
O termo empirismo ele tem origem grega, né, na palavra empeiria, que significa experiência. Então, o empirismo nada mais é do que uma teoria que vai falar sobre experiência. Então, foi o filósofo inglês o John que, mesmo influenciado por Descartes, né, criticou as ideias inatas que Descartes defendia, ao afirmar que a alma é como uma tábua rasa, uma tábua sem inscrições, uma cera no qual não há nenhuma impressão, porque conhecimento só começa após a experiência sensível. Esse trecho nós podemos encontrar no livro do Aranha, 2011, página 160. Observe. O Locke afirmava, primeiro, a tábua rasa. Então, aquela ideia de que a criança é uma tábua rasa, que a criança é uma folha em branco, surge aqui, com o John Locke, tá? O pai do empirismo. E aqui ele critica as ideias do René Descartes. Né? E, então, nós temos aqui o Descartes, o David Hume, nós temos o Francis Bacon, e temos tantos outros, né? Temos o Thomas Hobbes, que na aula sobre teorias de aprendizagem, teoria de educação, eu falo um pouquinho mais desse pessoal, né? O link vai estar na descrição deste vídeo, tá? Então, aqui surge essa ideia da criança como uma tábua rasa, como uma branca, então surge com o John Locke. Então, ele entendia que a criança ela era sem nenhuma inscrição. Quando você vai na serraria e compra uma tábua nova, sem nenhum tipo de marcação, ou uma cera, ou uma folha, o papel em branco, sem nenhuma impressão. Porque essas impressões, essas marcações, elas começarão a ser feitas na tábua. Essa tábua apenas começará a ser talhada. Essa cera somente começará a ser marcada. Esse papel somente será escrito quando a criança começar a fazer experiências sensíveis. São as experiências que vão marcar a criança. O John Locke é um dos principais, ou mais importante, precursor do iluminismo europeu. Tá? O iluminismo, ali, Revolução Francesa, né? Nós temos ali algumas questões ali muito importantes, né? No iluminismo europeu. E a contribuição dele para a educação é extremamente significativa, pois ele também se preocupa com a teoria do conhecimento. A partir dos estudos do John para o desenvolvimento, ele começa a desenvolver aqui uma teoria sobre desenvolvimento da individualidade humana. Então, ele marcou o início do iluminismo, que via na razão o fio condutor do homem. Porque o iluminismo ele é uma corrente, é uma teoria filosófica, e nós podemos colocar John Locke, o Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Robespierre, entre outros, né? Diderot, são nomes do iluminismo que queriam tirar a Europa, principalmente o mundo, das trevas. Né? Nós tínhamos ali, né, antes desse período ali de 1600 e pouquinho, nós tivemos ali a Idade Média, e nós tivemos ali conhecido como o período das trevas. O iluminismo ele recebe esse nome não é à toa, é porque era uma corrente filosófica, uma corrente de pensamento que buscava tirar a Europa das trevas. Queria ser a lâmpada, a luz que seria responsável por iluminar o pensamento europeu. Seria a luz responsável por iluminar o mundo e tirar o mundo das trevas que ele estava vivendo. Então, o nome iluminismo ele não é à toa. E o iluminismo pregava que a razão é o fio condutor do homem. Porque nós temos que lembrar que nesse período de Idade Média, antes da Revolução Francesa, nós temos uma igreja católica extremamente estruturada. Então, o pode não pode, ele era muito pautado pela questão religiosa. E aí nós temos o iluminismo querendo fazer com que não sejam as questões religiosas que façam a condução do homem, mas que o homem seja conduzido pela própria razão,
pela própria razão. E o ponto máximo disso nós podemos observar na própria coroação de Napoleão Bonaparte. Porque quando Napoleão Bonaparte ele é coroado imperador, o Papa é convidado para essa coroação. Porque qual que era a regra? Qual que era o padrão? O Papa coroava o imperador para demonstrar que o imperador era um servo de Deus, era um servo da igreja. Só que, mesmo com o Papa na França, no momento da coroação, o que Napoleão Bonaparte faz? Pega a coroa da mão do Papa e diz o seguinte: não é você que vai me coroar, eu vou me coroar. E aí o Napoleão pega a coroa e coloca em sua cabeça. É a autocoroação de Napoleão. É um momento muito emblemático da história humana, né, da história da humanidade e também da história francesa, especificamente. Porque naquele momento, Napoleão mostra que ele está rompendo os laços com a igreja. Porque até então era a igreja que fazia a coroação, era o Papa que coroava o imperador, era o Papa que coroava o rei. Naquele momento que o Papa Leão, acho que era o Papa Leão, não vou me lembrar qual dos leões, mas, salvo engano, era o Papa Leão. No momento que ele está com a coroa e vai colocar na cabeça da coroa, pega a coroa, ele se proclama imperador, ele se coroa imperador, é um momento emblemático. É um momento em que o individualismo de Napoleão ele vem à tona. E ele tem muitos fundamentos dentro dessa teoria iluminista, de que a razão é o fio condutor do homem. Dessa forma, a base da doutrina educacional do iluminismo, a base da doutrina educacional de John Locke, era a renúncia dos desejos e, assim, a razão. Desejos que a razão nos justificasse. Então, não que o homem não possa ser conduzido pelos desejos. Não é isso. Mas os desejos, se eles conduzirem o homem, esses desejos eles têm que ser justificados pela razão. Se o homem tem um desejo que a própria razão dele não consegue justificar, esse desejo tem que ser renunciado. Porque a razão que é o fio condutor. Então, se a razão é o fio condutor, o desejo tem que ser justificado pela razão. Caso contrário, ele tem que ser renunciado. Para Locke, a educação é um valor que todo cavaleiro deve desejar para os seus filhos. Porém, não se trata de limitar o aluno ao conhecimento livresco. Então, observe que a educação ela é um desejo, ela tem que ser um desejo. E por que ela tem que ser um desejo? Porque a educação pode ser justificada pela razão. Se a educação não pudesse ser justificada pela razão, o ser humano não poderia ter o desejo de se educar. Não poderia ter o desejo de aprender, porque ela não teria justificativa. Mas por que o John Locke coloca a educação como um desejo? Como um valor que tem que ser um desejo do cavaleiro? Porque a educação pode ser justificada. Diferente dos humanistas, Locke insiste em que a virtude principal, objetivo do processo educativo, não depende tão somente de um sistema de educação baseado em conceitos religiosos, porque eu acabei de falar. Não pode ser pautada apenas em conceitos religiosos, pois a virtude pode ser ensinada através de um sistema de educação secular e cívico. Porque a ideia que se tinha numa educação religiosa era de que essa educação religiosa ela vai ensinar virtudes. Porque sempre se teve as virtudes como sendo algo correlacionado à religião. Sempre teve. O John Locke vem e diz, olha, malandro, não é bem assim. Tá? A religião tem um ponto importante. Porém, a educação não pode ser baseada apenas em conceitos religiosos. Porque a virtude ela não está relacionada exclusivamente à religião. A virtude também encontra-se relacionado ao civismo. Então, o fato de não se existir uma educação religiosa não significa que o ser humano não possa ter virtudes. Ele necessita das virtudes.
Inclusive, algumas ideias dentro do empirismo determinam que esse lado religioso ele só fará sentido se o ser humano já tiver virtudes antes. Porque as virtudes vão pautar essas questões religiosas. Ou seja, a ideia não é que a religião vai dar virtudes, mas sim que as virtudes elas têm que vir antes das questões religiosas. E que essa virtude pode ser alcançada pelo civismo. Ou seja, criança como sendo uma tábua rasa, uma folha em branco, ela pode ter inscrita em si virtude através da educação secular e do civismo. Ademais, o John Locke ele estudou as questões relacionadas ao valor que os homens atribuem às coisas, a sua valorização, valores estéticos, valores morais, valores éticos, valores políticos, valores sociais que devem estar presentes na base da educação. E aqui eu vou falar para vocês uma questão. Nós temos a moral, o valor moral é diferente do valor jurídico. O que a sociedade entende como moral é diferente do que o jurídico entende como moral. Existem coisas que para a sociedade pode ser imoral, mas para o jurídico ela é uma questão totalmente moral. Vou dar um exemplo. A sociedade condena, é imoral para a sociedade o sujeito ter 3 namoradas. 3 namoradas. É imoral socialmente. Mas, juridicamente, não tem problema. A lei não proíbe o cidadão ter 3 namoradas. Mas a sociedade condena. O furto, por exemplo. Dependendo do furto, a sociedade até tolera. A gente já viu inúmeros casos, por exemplo, das pessoas... ela furtou para comer. No direito a gente tem um instituto chamado furto famélico. Né, da pessoa que furta para comer. Mas, quase sempre ele não é aplicado. Nós cansamos de ver na TV aí casos de pessoas que são presas, que são condenadas à prisão por furtar margarina, furtar algum alimento. A sociedade, em algumas situações, ela até tolera, mas o direito não. Então percebam que o que é moral para um na área da sociedade pode não ser moral para outro e vice-versa. Apenas num ponto muito pequeno, muito estreito da relação social, que tudo que é moral vai se encaixar. Porque fora desse ponto bem estreito, que eu comumente chamo estreito da moral, isso é um conceito meu, pessoal. Tá? O estreito da moral, fora do estreito da moral, setores da sociedade compreendem a moral de forma diferente. Tá? Mas esses aspectos eles têm que ser estudados. E esses aspectos de moral, estético, moral, valores morais, éticos, sociais, políticos, eles têm que estar presentes na base da educação. Por quê? Porque eles vão construir o quê? A virtude. No sentido ético e moral, as questões de axiologia tratam sobre a diversidade dos valores, natureza, objetividade, universalidade e relatividade. O tornar-se moral implica em assumir livremente regras que possibilitem um amadurecimento pessoal, de modo que a pessoa tenha condições de integrar em uma coletividade. Para Aranha, 2011, página 173, a moral é o conjunto de regras de conduta adotado pelos indivíduos de um grupo social, com a finalidade de organizar as relações interpessoais segundo os valores do bem e do mal. Dessa forma, cada sociedade estimula alguns comportamentos por considerá-los adequados e sujeita outros comportamentos a sanções de diversos tipos, desde um olhar de reprovação até o desprezo ou a indignação. Foi o que eu acabei de mencionar para vocês. E aqui eu dou crédito, né, ao texto para Ecoa Educação, texto publicado em 2020. Agora, para encerrar de vez, eu vou falar um pouquinho sobre Locke. O primeiro
aqui, né, é o John Locke, e o do lado dele é o David Hume. No Formação de Docentes, no Formação de Docentes eu era muito zoeiro, junto com meus amigos, ali, um deles, principalmente José Roberto, né, Roberto Eduardo aí, grande pessoa. E na aula de filosofia da educação, nós criávamos apelidos para os caras aí para a gente poder lembrar deles na hora da prova, né? Então, por exemplo, o René Descartes virou copos descartáveis René Descartes, né? Lembrou de copo descartável, né? Lembrou de copos descartáveis Descartes, né? René Descartes, né? O Francis Bacon, né? A gente lembrava Salame Francis Bacon, né? O David Hume, a brincadeira era lenços umedecidos, porque daí lenços umedecidos, lenços Hume, né? E assim a gente brincava com o nome deles para lembrar deles da prova, e aí você pode brincar também aí para fazer a prova, né? A zoeira é válida desde que ela ajude vocês a lembrar aí do conteúdo para a prova. Pois bem, a experiência de que tratam os empiristas, né? Nós temos dois empiristas, e lembra ali no comecinho falando do Locke que empirismo vem da palavra grega empeiria, que significa experiência. Então a experiência de que trata os iluministas não é simplesmente, trata os empiristas, perdão, não é simplesmente uma situação vivenciada por uma pessoa, já que o estabelecimento de conhecimento requer que as experiências possam ser confirmadas, e isso envolveria minimamente que tal experiência possa ocorrer mais de uma vez. Por tratar-se de um conhecimento adquirido por meio de sentidos, o empirismo trabalha com isso, experiências adquiridas por meio dos sentidos. A preocupação com a certeza e a caracterização da evidência são temas recorrentes. Por outro lado, já que se investiga uma realidade mutável, coloca-se em questão a validade dessas propostas. O John Locke afirmou que somos uma folha em branco, uma tábua rasa. E isso assim que nós nascemos, né? Nós nascemos uma tábua rasa, nascemos uma folha em branco. E é preenchida na medida em que experimentamos a realidade que nos cerca. Ou seja, nós somos escritos, nós somos marcados, nós somos talhados com as experiências. As experiências da nossa realidade. Por sua vez, o David Hume, ele coloca em questão a noção de causalidade. Ou seja, ele afirma que é subjetiva e derivada do costume. Tá. Ó, passou um barulhinho, mas vamos lá, né? Então, o David Hume ele defende a questão da causalidade. Ele afirma que é subjetiva e derivada do costume e de outras crenças que nós já temos. Ou seja, para ele, essa questão de experiência, ela é subjetiva. Porque essas experiências, essas marcações, elas vão derivar do costume e de outras crenças que nós já temos. Só que aí é complicado, por quê? Porque a criança, ela não nasce com crenças. Compreende? Ela não nasce com crenças. Ela nasce sem saber o próprio nome. Quem dirá sabendo crenças, costumes. Ou seja, essas crenças, esses costumes, eles vão ser adquiridos pela criança no decorrer do tempo. Mas eu falo melhor sobre esses dois sujeitos aqui, porque eles têm outras ideias diversas, na aula sobre teorias da educação, que o link está abaixo. Eu fico por aqui, espero que essa aula tenha sido útil para você. Caso você caiu direto na segunda aula, tem o link da primeira aí também, assista a primeira aula, que está na nossa playlist, tá bom? Um forte abraço e bons estudos!